Provérbios, capítulo 21, versículos 1, 2 e 3. A igreja achou? Diga amém. Amém. Todos juntos. Como ribeiro de águas, assim o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer e inclina. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Amém. Hoje estaremos estudando Provérbios capítulo 21. E aqui nós vamos aprender o coração nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 21, uma exortação sobre a soberania de Deus e as inclinações dos nossos corações. Nós imaginamos ter um bom plano e como tudo dará certo, mas é Deus quem sabe o que é melhor para mim, é Deus quem sabe o que é melhor para você. Antes de qualquer tomada de decisão em nossos planejamentos, devemos consultar ao Senhor. Isso é reconhecer o nosso Deus, o nosso Pai, como nosso Senhor. Então, antes de você executar alguma coisa, você está iniciando seu planejamento, então chame o Senhor para que Ele possa te orientar, te ajudar, te aconselhar, te mostrar. Consultar o Senhor é buscar o Senhor, e o Senhor fala conosco através de sonhos, através de hinos, através da sua palavra, através de um profeta. Então Deus fala conosco. Então é muito importante você reconhecer a sua necessidade de buscar o Senhor. Esse capítulo 21 de Provérbios revela, por mais que nós nos preparemos com os nossos planejamentos, irmãos, é de Deus que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem o nosso triunfo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então é muito importante você confiar em Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta. Governante, o dirigente, o líder que se coloca na mão de Deus vai ser uma bênção, porque será como um ribeiro de água que é facilmente dirigido por Deus. Ou seja, todos conseguem entender como o ribeiro de água se conduz, para onde é que ele vai. Então facilmente todos já sabem o seu desenho. Assim também é o líder, o dirigente, o governante, o rei que se coloca na mão de Deus. Facilita tudo. Como é fácil Deus reger e dirigir um homem que se coloca na sua mão, e é por isso que tudo dá certo. Versículo 2 agora. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas preste atenção, o Senhor conhece as intenções dos corações. Então é importante você ter isso na sua mente. Deus conhece as nossas intenções, Deus sonda as nossas intenções. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Ele olha assim e tudo parece certo, tudo parece correto. Olha, Deus pesa os espíritos, Deus sonda os corações. Então é muito importante que você grave isso, você guarde isso. Versículo 3, todos. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então faça o que é justo, faça o que é honesto, faça o que é certo, porque você sempre agradará a Deus. Deus vai ficar feliz com você quando você se preocupar com justiça.
Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, como é importante. Então, se você anda prudentemente e você procura julgar as coisas com retidão, tomar as suas decisões, sempre se preocupando com justiça, Deus se agradará de você. Praticar os ensinamentos do Senhor, praticar os mandamentos, guardar a voz do Senhor, tudo aquilo que Deus tem passado para nós, tem muito mais valor do que oferecer sacrifício, do que simplesmente você oferecer cultos ao Senhor nosso Deus. Aí eu vou para a igreja hoje, que bom que você veio, que bom que você cantou, que bom que você tocou instrumentos na casa do Senhor. Mas a questão é, você tem guardado os mandamentos de Deus, você tem guardado as suas instruções, você tem realmente andado na presença de Deus. Isso tem para o Senhor muito mais valor. Versículo 4: olhar altivo, coração orgulhoso, e até a forma dos ímpios são pecado. Queridos, é forte isso. Os maus são dominados pelo orgulho, e sua lavoura não passa de uma vaidade, porque a sua lavoura, tudo que eles produzem, simplesmente é vaidade, porque eles o fazem para humilhar as pessoas, para mostrar a sua riqueza, e Deus não se agrada disso. Olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado, porque tudo que produzem, tudo que fazem por vaidade. Versículo 5: os pensamentos do diligente têm abundância, mas os do pensado tão somente a pobreza. Faça seu planejamento com cuidado e tenha muita atenção, porque o Senhor vai te dar prosperidade. É só você planejar com muito cuidado, muita prudência. Agora, aquele que é apressado, aquele que faz as coisas sem planejar, aquele que se põe a fazer negócios, comprar sem planejamento, esse pode ter problema, porque aquele que não planeja sofre graves consequências. Versículo 6: trabalhar para juntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impedidos buscam a morte. Ganhe dinheiro honestamente. Essa é a orientação da palavra de Deus, para que ele dure, para que ele esteja com você, para que você possa atender às necessidades de sua família, e você nunca caia na sua armadilha mortal. Então, se você trabalha com cuidado, se você trabalha com uma boa instrução, com uma boa orientação, você vai ver que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e aí o amor ao dinheiro, a avareza não vai te pegar, e os seus laços não vão te destruir. Versículo 7: as rapinas dos ímpios virão destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Rapina. Algumas pessoas ficam, e agora? E o que essa rapina significa? Roubo praticado com violência. Então, os atos ruins dos maus serão a causa da sua destruição. Então, é muito importante que o homem compreenda esse texto aqui. As rapinas dos ímpios virão a destruí-lo. Então, aquilo que ele constrói, que ele consegue, por intermédio de coisas erradas, atos ruins, roubando, vai ser a sua própria destruição, a sua própria condenação, porquanto eles recusam praticar a justiça. Versículo 8: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Você pode adorar a Deus por isso? Versículo 9, deixa a palavra de Deus te encher. Versículo 9, todos juntos: melhor umas águas furtadas do que uma mulher viçosa numa casa ampla. Ei? Tem versículo na Bíblia que algumas pessoas diriam como se esse versículo não existisse.
tem jeito, tem que ler versículo por versículo. Aqui chegou a um momento muito importante. Primeiramente aqui fala, melhor é morar num canto de umas águas furtadas. Você sabe o que significa águas furtadas? É importante para você entender o versículo. Águas furtadas é um pedaço de telhado, ou seja, é um telhado pequeno, onde a água ali ela é cortada, onde tem uma calha e a água entra por ali. Hoje também pode se chamar de meia água, lugarzinho apertado, pequenininho. Bom, aí agora que você entendeu, a gente vai ler de novo o versículo. Leia novamente o versículo 9. Melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que uma mulher rixosa numa casa ampla. Melhor morar sozinho em uma meia água do que dentro de um casarão com uma mulher briguenta. É só isso. Irmãos, é importante você observar a palavra de Deus. Como é importante você aprender com a palavra de Deus. Então, essa autoavaliação, a Bíblia nos fala assim, na hora da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí a mulher diz assim: isso é para o homem, não é para a mulher não. O homem aí é homem e mulher, tá vendo? Examine-se a mulher a si mesma, porque a mulher tem que olhar para si. Eu estou sendo chata? Será que eu estou falando demais? Será que eu estou cobrando muito? Será que as minhas palavras são pesadas? Será que minhas palavras são pensadas? Ou eu estou falando pelos cotovelos? Então, é importante essa passagem aqui, a gente ver o que a gente fala. Porque, irmãos, com sabedoria, a mulher edifica a sua casa. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Irmãos, tem mulher que reclama do marido, mal sabe ela que ela é a culpada. Porque a mulher, ela tem que aprender, e é bom aprender com as mais sábias, a como treinar o seu dragão. Irmãos, a mulher sábia, ela sabe conquistar as coisas sem gritaria, sem ficar murmurando, sem ficar falando. A mulher sábia, ela edifica a sua casa com silêncio, com jeitinho. Então, ela sabe como conquistar as coisas, conquistar o seu marido. Agora tem uma, eu vou falar e pronto, acabou e tem que ser assim. Acaba criando uma animosidade e um ambiente insustentável dentro de casa. Então, o texto bíblico, versículo 9, todos novamente: melhor é morar no campo de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Está dizendo assim, então é melhor o homem morar sozinho do que morar num casarão com uma mulher rixosa, briguenta, porque a mulher gosta de brigar. Não vale a pena. Então, é uma disciplina, porque às vezes aprendi isso desde cedo, fico observando uma mãe rixosa, uma mãe briguenta, quando ensina o seu bebê desde novinho, menininha, a ser briguenta, a reclamar de tudo, desde pequenininha, porque só fala gritando com a filha, só fala aos berros com a filha vai crescer desse jeito, vai achar que aquilo é normal, mas não é normal. Aí alguém pode dizer: mas pastor, a vida toda eu fui assim, sempre fui assim. E aí diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Primeiro eu digo para você que você não é pau. E o segundo ponto que eu quero dizer para você: mesmo que seja um pau torto, Deus faz ele ficar reto. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, muito generosamente, muito carinhosamente, é que Deus muda a nossa natureza. Que isso, pastor? Não sou psicólogo, psiquiatra.
diabo vai dizer que não, o médico vai dizer que não, mas Deus, Ele nos regenera, Deus, Ele nos faz de novo. Se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai ver que pessoa você vai se tornar. Antes você era de um jeito, mas hoje você é outra pessoa, porque o Espírito Santo de Deus assumiu o controle e o comando da sua vida. É só você deixar, é só você começar a clamar: Espírito Santo de Deus, assuma o controle da minha vida, rege, dirige, comanda, e você vai ver que coisa bonita o Senhor vai fazer na sua vida. Então, comece a se aquecer, comece a se notar como que você está sendo dentro da sua casa. Se você sentiu que a língua está sendo muito para fora da boca, dá um jeitinho: Jesus, segura essa língua aqui, Senhor, controla ela, para que eu seja uma mulher sábia dentro da minha casa. Amém? Versículo 10, todos juntos. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Os maus têm fome do mal. Olha, os maus têm fome do mal. Eles gostam de fazer o mal, eles praticam o mal porque eles gostam de fazer o mal. Eles não têm pena de ninguém. A natureza deles é uma natureza ruim, uma natureza má. Então é isso que o versículo 10 aponta para nós aqui neste momento. Versículo 11, todos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. A correção do zombador, daquele que está fazendo uma coisa errada, serve de alerta para aquele que não tem experiência, para aquele que é mais simples, para aquele que tem menos experiência. Então, quando o zombador ele é castigado, ele é corrigido, ele é orientado, o outro que viu: opa, eu não vou fazer isso, porque senão vou ser chamado a atenção também. Quando se ensina o sábio, aí já é diferente. O seu conhecimento é cada vez mais acrescido, é aumentado. Então você, meu irmão, na presença do Senhor, é só você aprender a palavra de Deus e colocar em prática. E quanto mais você coloca em prática, mais sábio você vai se tornar. Amém, igreja? Versículo 12, todos juntos. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Irmãos, o justo sempre reflete quando vê a desgraça caindo sobre a casa do ímpio. Ele reflete, ele fica pensando assim: ué, por que isso aconteceu nesse dia? Ele vê o mal, mas ele fica refletindo, e isso faz com que ele também melhore a sua conduta diante de Deus. Eu não vou seguir esse caminho, para que a mão do Senhor não pese sobre mim. Algumas pessoas vê o ímpio sendo castigado, vê o mal sendo castigado, mas ele não tem nenhuma preocupação. Mas o sábio é diferente, o justo é diferente. Sempre que ele vê algo ruim acontecendo com o seu vizinho, com aquele que é ímpio, ele reflete, ele fica pensando se pode aprender alguma coisa com aquela situação. Próximo versículo, versículo 13, todos juntos. O que dá o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Irmãos, aqui é mais uma lei espiritual, é mais uma lei. Quem recusar ouvir o grito do pobre, quem recusar ouvir o grito do necessitado, também deve saber de uma coisa: um dia ele vai gritar, um dia ele vai pedir socorro e não será ouvido. Porque ajudar o pobre, estender a mão ao pobre, é algo muito importante nessa vida para Deus. Porque nós já vimos aqui em Provérbios
quem ajuda o pobre, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Então vamos lá. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E algumas pessoas ficam sem entender, porque a vida é assim: tem pobre e tem rico. Irmãos, o pobre é um teste para o rico, porque existem o rico que o dinheiro está no bolso, e existe o rico que o dinheiro está no coração. E aí nós entendemos que o que vai ser salvo é aquele que o dinheiro está no bolso, e o que vai ser perdido, que vai se perder, é aquele que o dinheiro está no coração. O rico com dinheiro no coração é o avarento. O rico com dinheiro no bolso, no banco, é o mordomo. É aquele que sabe que nada é dele, tudo pertence ao Senhor. É aquele que tem a inteligência para dizer: olha, para o caixão eu não vou levar nada. É aquele que sabe valorizar a vida. É aquele, esse rico que é mordomo, valoriza o seu amigo, valoriza a sua família, mas o avarento não ajuda ninguém, nem seus ele tem cuidado. Então a Bíblia chama bastante atenção para que o rico possa olhar para o pobre. Quando o rico não olha para o pobre, não ajuda o pobre, ele vai sofrer as consequências. Olha o estado que ficou o Brasil. Olha a condição de hoje que está o Rio de Janeiro. Irmãos, se tivesse menos avareza, se os homens ricos do Brasil se voltassem para ajudar a sociedade, a população, investindo eles próprios em educação, na profissionalização das pessoas, nós teríamos muito menos desempregados, muito menos pobres, e nós teríamos menos marginais. Mas como eles desprezaram isso, as favelas cresceram, a marginalidade cresceu, e agora eles sofrem com o sequestro de seus bens e vivem hoje cheios de medo, de terror, porque simplesmente se recusaram a olhar para a palavra de Deus. Então, queridos, é muito importante você treinar sempre a sua vida, porque se alguém quer ter dinheiro, se alguém quer ter prosperidade financeira, a primeira coisa que tem que fazer é investir no seu coração, é preparar o seu coração para ser mordomo, é preparar o seu coração para ajudar o próximo. Então é um treinamento que você faz na sua vida. Sempre se preocupe em ajudar o próximo. Não perca essa referência. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. O que tapa o ouvido para não ouvir o grito do pobre, um dia vai gritar e não será ouvido. Então, preste atenção. Então, esses são princípios que nós aprendemos na palavra de Deus e devemos guardar isso com muito cuidado. Versículo 14 agora. Versículo 14, todos juntos. O presente que se dá em segredo, a família, e a dar a você uma forte bênção. Queridos, em resumo, dê um presente em secreto, em segredo, a quem estiver zangado com você, e você vai ver o que vai acontecer. A raiva dele vai embora, a raiva dele acabará e tudo vai ficar bem. Então a Bíblia ensina ou não ensina? Ensina. Mas o que é que nos impede de fazer a coisa certa? Orgulho. E a gente diz: eu não sou orgulhoso. Quando se canta assim: Senhor, quebra meu orgulho, é tudo para os outros, só canta da boca para fora. É a alma que eu falo, é o livro de alma, é a corda vocal fazendo barulho, dizendo: Senhor, quebra o meu orgulho. Mas e o espírito está pronto para colocar em prática isso? Você precisa entender que
que é necessário colocar em prática. E se você coloca em prática, você é bem-aventurado. Então tem certas coisas que não fazemos por orgulho, por altivez. Mas quando você se quebra, você se torna feliz, bem-aventurado. Amém? Versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes. É assim. Ou seja, os bons ficam felizes sempre com a justiça, praticando a justiça, vendo a justiça. Mas os maus, eles ficam espantados. Eles admiram, porque o mal quer ver o mal acontecendo, ele não quer ver a prática da justiça. Então é importante você, minha irmã, meu irmão, sempre amar a justiça, sempre praticar a justiça e se alegrar com ela. Se alegrar quando alguém estiver fazendo uma justiça, sendo bom, sendo cuidadoso. Você precisa ter essa atenção. E aí você vai ver que a bênção de Deus será sobre a sua vida. Agora, aquele que é mal, aquele que não é justo, ele não fica feliz, ele fica espantado até quando alguém pratica a justiça. Ué, como você fez isso? Por que você ajudou aquela pessoa? Você deu isso tudo para aquela pessoa? Você teve coragem de dar o teu sapato tão novinho para aquela pessoa? Você se espanta. Vocês se lembram de Judas? Como? Se você vendesse esse perfume, ele daria um dinheirão. Desse jeito. Se espanta quando alguma coisa boa está sendo feita. Próximo versículo, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem se afasta do bom julgamento, do bom juízo, do bom senso, se aproxima do vale da sombra da morte. Então é muito importante você caminhar no caminho correto, no caminho da justiça, no caminho bom. Então nunca se afastar do bom senso. Então ter bom senso é muito importante em todos os momentos. Isso é sabedoria. Versículo 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, primeiramente, quem ama os prazeres passará necessidade. Então, amados, aí adolescentes, jovens, escutem. São poucas as igrejas hoje, poucos os pastores que têm uma real preocupação com os adolescentes e com os jovens. Porque hoje, os adolescentes, na doutrinação que vinham recebendo nas escolas, com seus amigos, com seus colegas, com as influências dos youtubers, com a influência dos desenhos, dos jogos eletrônicos, adolescentes e jovens estão deixando o tempo passar e não estão se preparando para o futuro. É muito preocupante o que está acontecendo hoje, porque pastores e igrejas, pais, famílias, colégios, fazem tudo o que os adolescentes querem e os jovens querem. Não estão acostumados a receber o não serem frustrados. Ei, se você não aprender isso com seu pai e com sua mãe, papai e mamãe, se me ensinar a frustrar o seu filho dizendo não tem problema não. Ele vai ser frustrado em algum momento da vida dele. E essa frustração pode abatê-lo. Se ele não aprender na escola, se não aprender em casa, Deus vai ensiná-lo. Porque faz parte do dia a dia a frustração. Para você se tornar forte e grande. Mas hoje, tudo que o adolescente quer fazer, por uma imposição que aprende desde pequenininho, desde bebê, é só tentar abrir o botão, chorar,
aí dá a chupetinha na boca do neném, ele grita de novo, aí dá o celular para ele segurar, e vai fazendo a vontade. Então ele é treinado a gritar, a fazer barulho, e hoje a sociedade que tem adolescentes jovens fazendo muito barulho, mas quando você percebe é para as coisas erradas, é só para questionar. Você pergunta para ele: o que você está fazendo? Ah, sei lá, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então é assim que as mentes estão sendo manipuladas. Por que você está fazendo tatuagem? É porque todo mundo está fazendo, é moda. Por que você está andando assim, vestindo essa marca, essa roupa? É porque todo mundo está fazendo, é moda. E assim vai. Nas igrejas, adolescentes e jovens se reúnem ao pastor: se não for desse jeito, nós não vamos ficar aqui. Esse comportamento é um comportamento de rebelião. E esse comportamento de rebelião tem matado a nossa juventude. Então há necessidade, adolescentes e jovens, que vocês observarem a palavra do Senhor nosso Deus, porque hoje adolescentes e jovens só querem entretenimento, só quer prazer. Olha, raramente você encontra um adolescente que abre a Bíblia para ler um capítulo da Bíblia por dia. Você raramente encontra um adolescente que lê um capítulo da Bíblia por dia. E aqui nessa igreja nós temos um plano, e as crianças aqui leem Bíblia, adolescentes leem Bíblia. Por quê? Porque até 12 anos cada criança, papai e mamãe, o nosso programa ajuda, para ler o Novo Testamento. E adolescentes de 12 anos até 17 anos lê o Antigo Testamento. Assim, quando chegam os jovens, já leram a Bíblia toda. Ler a Bíblia é um hábito necessário, porque a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alimento, e a palavra de Deus então engrandece a gente. Mas não consegue ler em 15 minutos o capítulo da Bíblia. Parece que é a coisa maior do mundo, é difícil demais, mas fica 2, 3, 4, 5, 6 horas direto em jogos eletrônicos, assistindo séries uma atrás da outra, desenhos animados repetidos, o mesmo desenho, o tempo todo. Ei, pastor, o que o senhor está falando sobre isso? Adolescentes e jovens, escutem bem. Quem ama os prazeres passará. De novo, quem ama os prazeres passará necessidade. Então, se o adolescente, o jovem, ficar hoje atrás de prazer de ficar soltando pipa da rua, prazer de ficar jogando, é o melhor jogador de Xbox, é o melhor jogador lá de futebol no Xbox, é o melhor, ninguém ganha dele, etc. Tá bom, mas você pergunta alguma coisinha: quanto é 7 vezes 8? Responde aí, por favor. 7 vezes 8. 7 vezes 8. 7 vezes 8. Eu quero falar para vocês que há necessidade de tabuada, português. Por quê? Se não trocar o prazer, as delícias deste mundo, adolescente, jovem, vai chegar a sua hora de você prestar o seu concurso e você não vai estar preparado. Então, é simples isso, é matemático. Enquanto muitos estão só preocupados em prazeres, em diversões, há outros aí instruídos por bons pais: meu filho vai estudar, meu filho vai fazer um curso, aí esse vai ser aprovado. Desta maneira, eu quero passar para você, adolescente e jovem: mude seu comportamento, observa a palavra de Deus, escute a voz da sabedoria, escute a voz de Deus. Olha, versículo 17, novamente: necessidade padecerá o que ama os prazeres. Então, não permita que seu coração seja amante dos prazeres. Vigia. Você tem que ter doutrina, você tem que ter disciplina para que você seja vitorioso.
O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá, porque todo o dinheiro que ganhar vai gastar com comida, vai gastar com delícias. Por isso é importante observar a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus nos ajuda a vencer na vida material também. Deus está pronto para nos ajudar. Precisamos tão somente fazer a nossa parte. Queridos, Provérbios capítulo 21, versículo 18, todos. O resgate do justo é o ímpio, e do reto o iníquo. Mas é complicado entender isso, né? Mas, em outras palavras, as pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. É isso que a palavra de Deus está apresentando aqui. Vale a pena ser bondoso, vale a pena ser justo, porque você pode olhar para um ou outro lá fora, fazendo coisas erradas e prosperando. Até quando, hein? Até quando? Em quantas pessoas hoje no Brasil ficaram ricas de forma indevida, mas hoje estão devolvendo tudo que roubaram, estão presos, vivem confinados em espaço apertado, porque enriqueceram indevidamente. Um tesouro, irmãos, é você poder andar para lá e para cá, ir na padaria, pegar um cafezinho aí, dar um pão desse aí com manteiga aí. É bom demais. Você vai lá na praça assim, dá um saco de pipoca aí, que quero comer pipoca hoje. Mas lá não. Lá, com todo o dinheiro que eles viveram, comprando diamantes, joias, e agora não pode usar nada disso. Pode sequer comer uma pipoca na praça, um cachorro quente. Então, queridos, que bom é você poder ter liberdade, que bom é você poder andar para lá e para cá livre, que bom você poder ver os seus amigos, abraçar os seus amigos, que bom você poder cantar livremente, feliz, dormir em paz, você acordar de manhã e ver o sol sem ter nenhuma listra nele, né? Você olha para o sol sem ver o sol limpinho, redondinho, né? A lua, você olha e vê a lua assim bonitona, sem nenhuma listra nele. É tão ruim. Eu imagino essas pessoas lá de dentro olhando para o sol e vendo o sol todo quadrado. O sol é redondo, às vezes só vê o sol quadrado. Não vale a pena. Então, querido, agradeça a Deus, porque você trilhou pelo caminho da honestidade, da decência, do decoro, da verdade. Não vale a pena andar no caminho da mentira, mas é melhor andar no caminho da sinceridade. Vai juntando aos pouquinhos, porque lá na frente você terá para comer com fartura e alegria. Amém? Versículo 19. Melhor de novo, nós não falamos isso ainda há pouco. No mesmo capítulo, de novo, o que eu faço? Pulo. Queridos, melhor é morar numa terra deserta. Agora piorou. Antes era morar numa meia água. Agora é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher lixosa e iracunda. É isso aí, é o versículo 19. Que coisa terrível. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando o tempo todo. Chega perto dela, resmunga. Chega perto dela, é uma queixa. Nunca está bom, tudo está ruim. Porque sabe o que vai acontecer? Se você continuar resmungando e queixando, esse homem vai procurar se alistar no exército, lá no deserto. Você está rindo, Isaac, mas é verdade. Você viver bem é uma construção, querido.
Então desde cedo que se treina um ambiente dentro de casa, pais e filhos. É muito importante você construir esse ambiente de paz, de harmonia. Tem que aproveitar e construir durante a vida uma boa relação de amizade. Porque, queridos, a primeira coisa que tem que existir antes de um relacionamento de namoro, de noivado e de casamento é a amizade. A pessoa tem que gostar de conversar com o outro, estar perto, estar junto, amizade. Se não existir isso, irmão, por que vai dar um primeiro passo? Não dá nem um primeiro passo, que não funciona. Mas tem amizade. Fulano é minha melhor amiga. Fulano é meu melhor amigo. Eu não posso namorar com ele porque ele é meu melhor amigo. Mas não, é o contrário. Se você tem amizade, é aí que surge o namoro. Porque depois vem o namoro, vem o noivado, vem o casamento, vem a velhice. Mas permanece a amizade. Permanece a amizade. A amizade vai ficar cada vez mais forte. Então, envelhecer junto, querer estar junto, o prazer de conversar, o prazer de se alinhar, o prazer de planejar as coisas juntos, é uma delícia. Então, esse é o prazer do casamento. Versículo 20: tesouro desejado e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Assim, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. O insensato, tudo que ele pega, tudo que ele ajunta, tudo que ele reúne, ele gasta. Na verdade, antes dele receber, ele já gastou. Ele entra no emprego, hoje eu vou ganhar tanto. Ele nem espera dar 15 dias, já está gastando por conta. Já gastou. Quando recebe o pagamento, já está com dívida já no outro mês. Então, irmãos, a prudência ensina. Você tem que juntar. Ao invés de você ficar fazendo dívidas e dívidas, ajunta primeiro. Então, isso é prudência. Então, quem recebe o seu salário também e o gasta todo de uma só vez, irmão, ele está sendo prudente. Sabe o que vai ser amanhã? Uma necessidade de um filho, pagamento de uma coisa extraordinária. Então, a Bíblia ensina a você a ser sábio, a ser prudente. Versículo 21, todos. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quem é bondoso, quem é direito, terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Versículo 22. A cidade dos fortes sobe, o sábio e derruba a força em que confiar. Perfeitamente. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes, destruir as muralhas em que eles confiavam. É isso que quer dizer. Então, a sabedoria é importante. Às vezes há um combate, uma guerra, um exército numericamente superior, como a gente já viu isso na Bíblia, o outro é numericamente inferior. Mas normalmente quem é que vai vencer essa batalha? Mais numeroso. Nem sempre, a gente vê isso na Bíblia. Então, dependendo da sabedoria, das estratégias, nós vamos lembrar logo do rei Davi. Um grupo pequeno, ele entrava e fazia coisas tremendas, porque Deus dava estratégias e sabedoria para Davi. Ele era inteligente, ele era sábio, ele buscava a direção da parte de Deus. Então, o que a gente pode aproveitar aqui desse versículo é que com inteligência você vai alcançar lugares difíceis, aparentemente impossível, mas deixa Deus trabalhar na sua mente, deixa Deus trabalhar no seu coração, chame Deus para estar perto de você,
peça a ajuda do Senhor, peça a ajuda de Deus, e você então será abençoado. Você que está aí na galeria, aprendeu? Amém? Então, hoje alguém pode olhar para você e ver que você é pequenininho, fraquinho. Ei, mas olha, você vai crescer e vai chegar lá em cima, porque Deus vai te dar as estratégias, a inteligência e a sabedoria necessária, amém? Então, alguém com inteligência consegue entrar em lugares que pareciam impossíveis. Outro dia eu lembro de uma moça que veio aqui me pedir uma orientação de como ela poderia entrar para a Marinha. Ela achava que aquilo era impossível para ela. Eu falei, não foi impossível para mim, também é possível para você. Estude isso, inicie isso e faça assim, assim, assim. Deixa aqui, eu vou fazer as suas orientações. Não demorou muito, ela veio com a notícia: eu passei na prova. Não demorou muito, ela já me convidou para a formatura dela. Já estava sendo cargo formado, olha que maravilha. Aí ela falou: vim agradecer o senhor. Não, agora você vai estudar tudo que você aprendeu agora. Comece agora. Estudar tudo que você aprendeu, porque o ano que vem você vai fazer um concurso. Ela fez exatamente o que eu mandei para ela. No ano seguinte, ela veio dizer que já estava aprovada na prova de sargento. Ela veio aqui no gabinete. Era uma filha de uma nossa irmã, que era da Igreja Batista. Falei assim: eu vim agradecer. Não agradeça não, porque agora você vai começar tudo de novo. Se não é sargento agora, todo o seu manual de sargento, você estuda tudinho novamente. Fique mantendo e se forme, que você vai ver que vai surgir uma oportunidade para você, você vai ser oficial. Irmão, passado um tempinho, ela veio e falou assim: eu viciado. E agora, quando eu fui fazer um trabalho lá na Marinha, lá no museu do amanhã, lá estava ela, veio falar comigo: capitão de corveta. Você pode dizer amém por isso? Então, queridos, isso parecia impossível, mas ela que estava aqui andando na praça sem uma instrução, sem uma orientação: onde é que eu vou chegar? Será que eu posso chegar e romper essas muralhas? Pode. Eu falo isso para vocês, antes de jovens. Vocês podem sonhar, porque vocês têm o Senhor dos Exércitos com você para ajudar você a conquistar os seus objetivos. Com Deus saltarei muralhas. Diga: com Deus saltarei muralhas. Então é importante você acreditar, você correr atrás, porque Deus é contigo. Deus te dá inteligência, Deus te ajuda a chegar nos lugares impossíveis aos nossos olhos. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 23: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Então tem gente, e eu repito sempre isso, que não quer levar desaforo para casa. Quem não leva desaforo para casa pode perder a sua salvação na rua. Isso eu aprendi meditando. Guardei comigo, eu quero perder minha salvação. Tem que tomar cuidado, porque toda hora chega uma situação de que alguém vai se achar no direito de querer te agredir, te atacar. E aí você já aprendeu na palavra: devolva com uma palavra branda, devolva com uma boa palavra mansa, e você vai contornar aquela situação, e ao invés de um inimigo, você ganha um amigo. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 24: quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então é importante que a gente, quando perceber que isso está acontecendo, você tenha sabedoria de se afastar dessa pessoa. E nessa hora também, se é
comum acontecer quando você está subordinado a alguém que zomba, que critica, zomba da sua fé, zomba da sua honestidade, zomba da sua castidade, da sua maneira de se portar decentemente. Ei, mantenha-se tranquilo, porque quando o homem começa a humilhar, começa a perseguir o outro, mal sabe ele com quem está mexendo, porque o cristão é uma joia preciosa do Senhor nosso Deus. Olha, colocar o dedo no olho dói, dói ou não dói? Pois bem, mexer com um cristão fiel ao Senhor é como se colocasse o dedo na menina dos olhos de Deus. Ele se sente incomodado. Mas a vingança, o grito, não nos cabe. Você está sendo humilhado? Se humilhe mais ainda. Se te mandam caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros. Ok? É assim, não tem problema não. Lá do céu, Deus está vendo isso. Você pode ser humilhado, mas é o Senhor quem vai te exaltar. Então confia no Senhor, confia na palavra, que a palavra certamente se confirmará na sua vida. E você vai ver que é assim, olha, um dia quem está aqui em cima vai estar lá embaixo. Você que estava aqui embaixo, amanhã vai estar aqui em cima. O importante é que quando você estiver aqui em cima, não haja como alguns agiram com você quando estavam lá em cima. Lembre-se disso, que tem gente que quando não é nada, não tem poder, não tem autoridade, não tem dinheiro, tem um comportamento, mas é só crescer um pouquinho e muda seu jeito, sua postura, sua fala, começa a humilhar as pessoas. Isso não agrada a Deus, mas a humildade sim agrada ao Senhor, e a justiça. Louvado seja Deus. Versículo 25. Homem, escuta isso aqui: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então aqui vejo que agora a espada voltou lá do fiado dela para os homens. Tá, por quê? Porque a responsabilidade social de provedor cabe ao homem. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para esse aspecto. A responsabilidade social que as pessoas hoje não querem compreender. A mulher, nessa mudança na atual conjuntura, ela está assumindo esse papel de provedora também. E isso está criando em alguns lares muitos conflitos. Mas socialmente, biblicamente falando, a responsabilidade de prover é a responsabilidade do homem. Agora, o homem coloca as coisas dentro de casa, mas quem administra é a mulher. Então, como a casa mantém-se arrumada com aquilo que foi adquirido, com aquilo que foi comprado, quem preserva, quem cuida, quem zela é a mulher. Mas o papel de consertar, de prover, de colocar as coisas dentro de casa é do homem. Então, o homem que não se preocupar com o bem-estar da sua casa, da sua família, porque o homem que tem esse sentimento de macho, de provedor, ele é protetor, ele protege a sua esposa, ele protege seus filhos, a sua prole. Por isso, as guerras do passado, os homens morriam no combate para salvar a sua família. Ele morria, mas para que o seu país pudesse ficar em liberdade. Bem, aqui o Senhor trata com um preguiçoso, porque se o preguiçoso, o homem for preguiçoso, ele não vai se preocupar em melhorar as condições da sua casa, da sua família, porque ele vai dar lugar à preguiça. Bem,
Então é importante os jovens, vocês que estão aqui me ouvindo, entender isso, que a responsabilidade do provimento é do homem. Ah, sim, mas a mulher hoje tem muito espaço, consegue empregos, salários iguais, até melhores, está tudo bem. Mas, biblicamente falando, a responsabilidade de prover é do homem. Essa é a responsabilidade. Então, isso não tem como abrir mão. Então, um homem trabalhar. Ah, mas eu estou desempregado. Ei, peraí. No Brasil, há condições de você conseguir dinheiro de diversas maneiras, honestamente. Homens, sempre se preocupem em trabalhar, em prover o bem-estar da família. Então, o verdadeiro sentimento do homem é sempre colocar alguma coisa melhor dentro de casa, sempre administrar. Tem tudo dentro de casa, ele já se planeja para depois estar substituindo a geladeira, o fogão, tudo. Ele se organiza para isso, que não vai durar para sempre. Embora eu achava que ia demorar para toda a vida, não dá certo, não funciona. Que vai ficando velho, aí depois tem um negócio de resmungar, não tem aquele negócio? Então, homens, evitem isso. Versículo 26, aqui ainda continua falando do preguiçoso. Todo dia avidamente cobiça. Ele fica o tempo todo só desejando, só querendo, mas não consegue nada. Mas o justo dá e nada retém. Então observe a importância. Esse moço preguiçoso passa o dia todo pensando no que gostaria de ter. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, o tempo todo pensando, mas não tem nada. Mas a pessoa de caráter trabalhadora, essa pessoa que poupa bem, se organiza bem, ele dá e não retém, porque quanto mais ele dá, mais ele recebe, porque aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Então, aquele que constrói a sua vida com fé na palavra do Senhor nosso Deus, ele vive bem, ele vai fazendo. Quando ele pensa que não, está faltando isso, está faltando aquilo, vem o socorro do céu, uma porta se abre e você glorifica a Deus pela bênção que chegou. Versículo 27, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Olha, Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com mais intenções ou de qualquer maneira. Então, se alguém faz isso de qualquer maneira, Deus não recebe, não será abençoado. Versículo 28, a testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouvir falará sem imputação. A testemunha falsa será condenada à morte. Era assim, e a gente vê as consequências sobre aquele que fala mentira. Mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será sempre aceita. É aquela pessoa que está sempre ouvindo, prestando atenção. Quando essa pessoa fala, ele será respeitado. Então é muito bom você ter cuidado, ser prudente, não falar toda hora, de qualquer maneira. Ouça mais, preste atenção, seja ponderado e você vai ver a bênção sobre a sua vida. Versículo 29. O homem ímpio endurece seu rosto, mas o reto considera seu caminho. Isso, o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada perante o Senhor, na presença do nosso Deus. Não tem jeito. A pessoa pode achar-se sábio,
intelectual, inteligente, mas essa sabedoria não vai servir de nada perante o Senhor, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Como pode o homem imaginar que pode disputar com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus presciente, com o Deus sábio? Então, há muita prepotência, muito orgulho. As pessoas, às vezes, porque estudou um pouco mais, teve mais acesso, aí acham que é melhor do que o outro, mais inteligente que o outro. Mas a sabedoria, a inteligência, o conhecimento do homem não valem nada quando se comparado com a sabedoria do nosso Deus. Amém? E assim vamos encerrar com o versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Os homens aprontam seus cavalos para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o nosso Deus. Do Senhor vem a vitória. Então, neste momento, queridos, eu quero aqui encerrar o capítulo 21 de Provérbios, que você possa meditar em todas essas palavras que nós recebemos desta noite. Veja que a palavra da sabedoria é a voz de Deus. Veja que aqui em Provérbios você vai aprendendo e a gente vê que a palavra confronta a nós. Nós somos confrontados pela palavra para que nós sejamos modelados pela palavra. É assim que a palavra vai cortando a gente e vai lapidando a nossa maneira de viver. É assim que a gente descobre que o viver do cristão é diferente do não cristão. É assim que o andar do justo é diferente do caminhar do injusto. É assim que o andar pela fé é diferente do andar de qualquer maneira. Bem, aí chega nesse momento, nessa parte final, irmãos, eu preciso renovar a minha fé na presença do Senhor nosso Deus. Olha, adolescentes, jovens, me dirijo a vocês mais uma vez. Observe que o texto bíblico fala aqui: os homens preparam, arrumam agora o cavalo, o arreio, o freio do cavalo, prepara o cavalo, prepara o carro para a guerra, ajeita, enfeita, vê o casco do cavalo, como é que está, tudo ele prepara para ir para a batalha. Ei, mas se Deus não der vitória, não vem, não adianta preparar o cavalo para a guerra. O que eu quero dizer para você, adolescente e jovem, você não tem lá na frente uma batalha, você não tem um concurso, você não tem um trabalho, uma profissão para alcançar. Então, olha, é importante que você entenda a necessidade de, como servo de Deus, como servo de Deus, de você chamar Deus para a sua vida e fale com Ele: Senhor, olha, eu estou me preparando para a guerra, mas de que me adianta me preparar para a guerra se o Senhor não for comigo? Ou seja, eu estou me preparando para o concurso, mas se o Senhor não for comigo, como que eu vou conseguir essa porta? Então você começa a chamar Deus para junto de você. Tenha Deus como seu amigo, tenha o Senhor do teu lado, não abra mão disso. Você precisa compreender que Deus quer ser partícipe da sua vida. E por que isso? Porque você está reconhecendo Ele, você está reconhecendo o Pai eterno como seu amigo, mais que isso, como seu Senhor. Então Ele é quem vai dirigir a sua vida, é Ele quem vai conduzir a sua vida.